Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma aula remota de ciências da natureza. Espero que vocês estejam todos bem. Nós vamos dar início, pessoal, hoje ao capítulo 4, que está aí na página 58, que tem como tema gravidez e parto, ainda na unidade vida e evolução, tá certo? De antemão, pessoal, eu gostaria de pedir que ao término desse vídeo, vocês assistissem o próximo vídeo, que vai ser um complemento da nossa aula de hoje, tá certo? Eu gostaria que vocês assistissem também, tá ok? Então, vamos lá. Então, como vocês sabem, a puberdade ela é a fase de mudanças no corpo, tanto da mulher quanto do homem. E é nessa fase que ambos os sexos eles estão aptos à reprodução. Tá certo? Ou seja, a gravidez. O menino começa a produzir os gametas masculinos e a menina também começa a produzir os gametas femininos, tá certo? Então, vamos entender como essa reprodução, aliás, como isso ocorre, como isso afeta o corpo da mulher, né? Que ela é quem é responsável por, vamos usar essa palavra, por guardar a criança, por cuidar da criança até o seu nascimento, ou seja, ele vai se desenvolver. Digamos, vamos usar essas palavras para ficar mais fácil de vocês compreenderem, certo? Então, na página 59, nós temos aí direitos reprodutivos e sexuais. Eu quero que vocês leiam, tá bem? Qualquer dúvida que tiver com relação a essa parte desse texto, vocês entrem em contato comigo. Por quê? Porque eu não quero me alongar tanto nesses vídeos, tá certo? Então, bora lá. Então, em pratos simples, será que estou grávida? Será que você... Como saber que você está grávida? Então, bora lá, pessoal. Então, se a mulher ela já entra na vida sexual, ela tem que ter conhecimento prévio, um conhecimento sobre as questões relacionadas à gravidez e a como evitar a gravidez. E também a questão das doenças, não é? Então, como ela saber que ela está grávida? Primeiro, todos os meses ocorre aquele período de menstruação. O que é isso? Lembram lá, né, que a gente estudou? Beleza. Então, se por acaso essa menstruação, você está tendo relação sexual, e essa menstruação atrasa, e veja só, relação sexual sem o uso do preservativo, ou de algum outro método contraceptivo, certo? Então você poderá engravidar, beleza? Então, se a sua menstruação ela atrasa, então pode ser um indício de que você está grávida, beleza? Mas também essa menstruação ela pode atrasar, seu ciclo menstrual pode ser desregulado. Então, geralmente isso vai ocorrer muito em jovens. Tem um ciclo menstrual desregulado. Então, vamos lá. Então, o que é que você tem que fazer? Se você você teve relação e acha que você está grávida, você tem dois meios: fazer o teste de sangue ou o teste que eles chamam de teste de farmácia. Por quê, pessoal? Porque é o seguinte, você pode verificar a presença de um hormônio no sangue após a fixação do embrião no útero. Que hormônio é esse? É o hormônio chamado gonadotrofina coriônica. Então, após 48 horas, você vai encontrar esse hormônio no sangue. E após uma semana, você vai encontrar ele na urina. Uma semana de quê? De fixação do embrião no útero. Por isso que é necessário que você faça esse teste. Outra observação, pessoal. Eu tive algum tipo de relação hoje, né? E aconteceu de você achar que está de ter engravidado. Você deve fazer o teste logo após no dia seguinte? Não. Você tem que esperar no mínimo, se for fazer o teste de farmácia, no mínimo uma semana. Se for fazer o teste de laboratório, teste de sangue, você tem que esperar no mínimo 48 horas, tá certo? Então, bora lá. Então, pessoal, na página 60 vocês vão encontrar um texto aí falando assim um pouco mais. Então, gostaria que depois vocês lessem, ao final dessa aula, vocês lessem ele e assistissem o próximo vídeo. O vídeo que vai dar
clareada nesse assunto. Que assunto é? O Brasil tem sétima maior taxa de gravidez adolescente da América do Sul, e também taxas de gravidez de adolescentes são altas na América Latina. Então são questões relacionadas às grandes taxas de gravidez. Por quê? Porque muitos não conhecem seu corpo, muitos adolescentes não conhecem seu corpo e se deixam levar pelo calor do momento, da situação, e acabam por engravidar. Então é necessário que vocês tenham conhecimento sobre isso e dos prejuízos que pode trazer à sua saúde e também a questão de vida social, né? O que você pode perder se você engravidar antes do, digamos que do certo, né? Que de algo planejado. Porque uma gravidez na adolescência é algo que muitas vezes não é planejado, né? E meninas e meninos são muito jovens. E você, menina, infelizmente é a mais prejudicada na situação, tá bem? Então, leiam, então estudem esse assunto, tá bom? Beleza? Vamos lá. Gravidez. Quando ocorre a fecundação? Bora lá. Então, pessoal, nós já estudamos que a partir da puberdade, por ação de hormônios, que nós chamamos de hormônios sexuais, inicia-se na maioria das mulheres a liberação de células sexuais dos ovários, que nós chamamos de ovócitos, né? Vocês já conhecem. Então, a esse processo de liberação nós vamos chamar de ovulação, beleza? Então se houver, por exemplo, o encontro das células sexuais masculinas com as células sexuais femininas, vai ocorrer o que nós chamamos de fecundação, ou vai ocorrer a formação do zigoto, ou nós também chamamos de célula ovo. Então essa célula ovo, ela vai se dividir em duas, posteriormente dividir-se em quatro, e assim sucessivamente. Então aproximadamente uma semana depois que ocorrer a fecundação, esse conjunto de células ele chegará ao útero e vai se fixar no endométrio, tá certo? Então, quando ele se fixa nesse endométrio, aliás, esse processo vai ficar conhecido como um processo de nidação. Então, nesse momento, dá-se o início à gestação. Então, eu quero que vocês observem aí, pessoal, todo o caminho, né, o percurso em que o óvulo ele leva até chegar no útero, tá certo? Até chegar no útero, beleza? Então, eu vou mostrar um videozinho, eu quero que vocês assistam também, um videozinho curto, uma animação, mostrando como ocorre a questão da fecundação. Vocês vão entender um pouquinho a mais, tá certo, pessoal? Então, da fecundação, pessoal, até a 8ª semana de gravidez, o organismo se desenvolve e é chamado de embrião. Então, fecundação até a 8ª semana é chamado de embrião. Beleza? Então, conforme o embrião vai crescendo, parte dele se desenvolve, formando um tecido de revestimento, que nós vamos chamar, aliás, revestimento externo, que nós vamos chamar de córion, tá certo? Córion. Até o final do primeiro trimestre da gestação, esse tecido, juntamente com o endométrio, eles terão formado o que nós chamamos de placenta. Então, o que é a placenta? É o órgão responsável pela troca de substâncias entre a mãe e o bebê, beleza? Então, vocês observem também essa imagem aí no livro de vocês ou na tela do celular, tá certo? Nós temos o embrião, o córion, o útero e a placenta. Observem direitinho a posição de cada um desses, tá certo? Então, a placenta, pessoal, ela se liga ao cordão umbilical. Lembra do cordão umbilical que é ligado ao umbigo, tá certo? E ele vai levar nutrientes e gás oxigênio da mãe para o embrião e transportar o sangue que está rico em gás carbônico e resíduos do metabolismo do embrião para a mãe. Então há essa troca. Então sempre vai haver a troca de nutrientes e de gás oxigênio, a troca do que também não serve mais para a criança, para o bebê, tá certo? Então, muitas substâncias nocivas ao desenvolvimento do embrião podem atravessar a placenta. Então, o que é isso? Então, tudo que a mãe consome, ele vai direto para o bebê. Então,
Porque a capacidade da placenta, não é, ela é parcial, ela não consegue, digamos, filtrar tudo, tá certo? Então, é necessário, recomenda-se que a gestante ela não fume, não beba, não use drogas, tá certo? Não use medicamentos sem orientação médica, porque isso pode interferir na formação da criança, tá certo? Então, tenho que ter muito cuidado, tá bom? Então, o amínio, que é outro tecido embrionário que se desenvolve no início da gestação, ele forma o que nós chamamos de bolsa amniótica ou bolsa d'água, tá certo? Então, ela vai acumular uma mistura de água e outras substâncias. Essa mistura ela é um líquido amniótico, pessoal, tá certo? Que vocês podem observar aí nessa imagem, tá bom? Ela vai criar um ambiente seguro para o futuro bebê até o final, tá certo? Até o final da gestação. Então, esse líquido amniótico ele vai garantir proteção contra, por exemplo, choques mecânicos, movimentos bruscos, também uma barreira de infecção, contra infecções, permitir que o embrião vá crescer de maneira adequada, tá certo? É uma bolsa de proteção, é como se fosse uma cápsula de proteção. Então, após 8 semanas de gravidez, com aproximadamente 2 centímetros, e cerca de 20, mais ou menos de 20 gramas, esse embrião já terá uma forma humana. E ele não se chamará mais embrião, ele se chamará feto, tá certo? 8 semanas de gravidez, que são equivalentes a 2 meses, então a criança já deixa de ser embrião e passa a ser afeto. Aliás, afeto não, passa a ser feto, beleza? Seguindo aí, pessoal, nós temos aí em Pratos Limpos um texto que vai falar sobre o pré-natal. É importantíssimo que você tenha conhecimento sobre a importantíssima importância, ao trocadilho, do pré-natal. Quero que vocês leiam esse texto, pessoal, viu? Eu não vou entrar nele para não ficar um pouco extenso, mas eu quero que vocês leiam ele, tá certo? E qualquer dúvida que você tiver com relação ao pré-natal, ele é um texto fácil de fácil compreensão, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me perguntam, tá certo? Então, seguindo aí, pessoal, nós temos aí o útero, ele é um órgão bem elástico, tá certo? Que durante a gravidez, toda a gravidez, o útero ele vai aumentando de tamanho. Por isso que a barriga da mulher vai crescendo, né? Ele é bem elástico. Ele vai acompanhar todo o crescimento do feto. Então, no período final da gestação, o futuro bebê ele vai encontrar-se encaixado de cabeça para baixo no quadril da mãe. Então, ele vai estar nessa posição que vocês estão observando aí na imagem. Tá certo? Então, se ocorrer o parto no 7º ou 8º mês, há grande chance de que essa criança ele sobreviva fora do corpo da mãe. Tá certo? Então, lógico que tem que ter cuidados médicos especiais, porque ele é um bebê prematuro. Tá bom? E com a ajuda também de alguns aparelhos. Então, observem aí, pessoal, que nós temos aí o 1º mês, o 5º mês e o 9º mês. O que acontece? Por exemplo, na próxima aula nós vamos falar sobre a questão do parto. Mas o que acontece? Muitas vezes o bebê está invertido. Então está com os pés para baixo. Então, por isso que muitas vezes também tem que ser feito a cesariana, né? Que é aquele procedimento de abertura de uma parte aqui. Depois a gente vai falar bem direitinho sobre essa questão do parto, tá bem? Então, seguindo, pessoal, para a gente finalizar a aula, nós temos aí: é possível ocorrer gravidez fora do útero? Então, pessoal, lembre-se aí, ó, quando o espermatozoide ele se encontra com o óvulo, né? O que vai ocorrer? Vai ocorrer a fecundação. Essa fecundação ela vai ocorrer na tuba uterina. Não é no ovário, mas é na tuba uterina. Depois ele vai sair da tuba e vai até se fixar no útero. A pergunta é possível ocorrer essa gravidez, que o bebê se desenvolva fora desse útero? A resposta é: não é possível. Porém, muitas vezes ocorre o que nós chamamos de gravidez ectópica. O que é essa gravidez ectópica? É que o
óvulo fecundado, ele passa a querer se desenvolver em outra parte, por exemplo, na tuba. Se ocorrer dele ficar lá na tuba uterina, ele vai começar a crescer lá. Porém, pessoal, não tem como ele se desenvolver a ponto de, primeiro, é um espaço pequeno. Segundo, não tem os nutrientes necessários para o desenvolvimento do feto. Então vai ocorrer muitos problemas com as mulheres. Pode ocorrer sangramentos, dores, né? Se isso não for identificado logo. Por isso também que é muito importante a questão do pré-natal, tá certo? Então, muitas vezes as mulheres perdem até a questão, perdem uma trompa, dependendo da gravidade, tá certo? Então, quero que vocês observem aí, ó, essas duas imagens aí. Nós temos a imagem da fecundação, aliás, do óvulo, aliás, do embrião, na verdade, dentro do útero, em uma gravidez normal. Percebam que ele já está lá fixado. E nós temos também o embrião alojado em uma das tubas uterinas, que é o que nós chamamos de gravidez ectópica. Só que, pessoal, isso ocorre muito, é uma taxa muito baixa, de cerca de 1 a 2% das gestações. É muito baixo isso, tá certo? Então, em mais ou menos 98% dos casos ocorre algo que nós chamamos de fecundação, a fecundação normal, tá certo? Então, por isso que é importante essa questão de um acompanhamento médico, que você pode detectar muitas dessas, digamos que essas, não sei se eu vou usar a palavra correta, mas digamos que dessas desordens, tá certo? Beleza? Então, crianças, nossa aula está ficando por aqui. Quero que vocês, se não entenderem, me perguntem. Assistam os próximos vídeos, que na verdade são 2, né? Mas eu quero que vocês assistam. Qualquer dúvida com relação a qualquer coisa relacionada ao nosso assunto, me perguntem, tá bem? Beleza? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula. Valeu!